Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem intocáveis? Nos próximos minutos, você vai descobrir como o simples ato de não reagir pode transformar completamente a maneira como o mundo te trata. A maioria vive constantemente reagindo. Um olhar, um comentário, uma situação inesperada e automaticamente entregam seu poder. Mas existe um segredo que poucos conhecem. Cada vez que você aprende a não reagir, você se torna mais inalcançável. Você já notou? Aquelas pessoas que nada parece afetar têm algo especial, uma presença que intimida e, ao mesmo tempo, atrai. Carl Jung, um dos psicólogos mais profundos de todos os tempos, descreveu isso perfeitamente. Suas emoções não controladas são o reflexo das suas sombras internas não resolvidas. Em outras palavras, se algo te perturba, não é porque tem poder sobre você, mas porque dentro de você há algo que ainda não dominou. E aqui começa o verdadeiro problema. Você reage tanto porque se importa demais com o que não deveria. Você se importa excessivamente com a opinião dos outros, com o reconhecimento externo, com sentir-se aceita ou aprovada. Isso te soa familiar? Pense em quantas vezes nesta semana você mudou seu humor por algo que alguém disse ou fez. As pessoas realmente inalcançáveis entenderam algo fundamental. Nem tudo merece uma reação, e muito menos sua valiosa energia. Cada vez que você salta para se defender, cada explicação desnecessária, cada resposta impulsiva de raiva ou frustração, você está deixando claro que podem te afetar, que têm controle sobre você. Mas imagine isto: alguém te insulta e você apenas o observa com calma. Alguém tenta te provocar e seu rosto não muda nem 1 milímetro. O caos acontece ao seu redor e você permanece em paz. Esse é o momento em que você se torna verdadeiramente inalcançável. Como você pode treinar essa capacidade? Comece com uma pausa. Na próxima vez que sentir o impulso de reagir, pare por 5 segundos. Respire. Pergunte a si mesma: isso realmente merece minha energia? Quase sempre a resposta será não. Jung falava sobre a importância da observação sem identificação. Aprenda a ver as situações como se fosse espectadora de um filme. Nem tudo o que acontece precisa da sua participação. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma. Pratique a indiferença seletiva. Não se trata de se tornar uma pessoa fria ou sem emoções, mas de escolher conscientemente ao que você dá importância. Você não pode evitar que alguém tente provocá-la, mas pode evitar cair no jogo dessa pessoa. Sua linguagem corporal é crucial. O silêncio, a calma e uma expressão neutra são armas poderosas. Quando alguém tenta tirar você do seu centro e você simplesmente mantém sua postura sem se mover, sem mostrar uma reação evidente, é quando você percebe que já não tem poder sobre você. Quer um exercício poderoso? Durante toda esta semana, cada vez que algo provocar uma reação impulsiva em você, espere 5 segundos antes de responder. Observe como seu corpo reage: tensão, desconforto, ansiedade. Considere isso um sinal de que ainda há algo que você precisa treinar. Faça uma lista das situações que mais te fazem reagir e analise o porquê. Cada noite, pergunte a si mesma: quantas vezes hoje deixei que algo externo me afetasse? Visualize a versão de você que já não cai nessas armadilhas. Transforme isso em sua identidade. Quando isso acontece, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a ver o mundo de outro nível. E o melhor de tudo, quando você aprende a soltar, esse poder se multiplica ainda mais. E é disso que vamos falar no próximo ponto. Existe uma verdade que poucas pessoas entendem. O apego é a maior fraqueza que você pode ter. Tudo o que te prende, tudo o que te custa soltar, é exatamente o que te mantém vulnerável. As pessoas realmente inalcançáveis dominaram a arte de soltar. Mas aqui está o problema: a maioria não sabe fazer isso. Nos apegamos a pessoas, situações, expectativas, acreditando que se as deixarmos ir, perderemos algo importante.
Nos ensinaram que soltar é perder, que afastar-se é render-se. Quantas vezes você pensou assim? A realidade é completamente diferente. Quando você aprende a soltar, você se liberta. Jung falava sobre a importância do desapego como um processo fundamental para a individuação. Ele entendia que as pessoas que não conseguem soltar vivem acorrentadas ao seu passado, à sua dor e ao que nunca poderão controlar. E aqui reside o poder. Quando você já não tem medo de perder, se torna intocável. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você permaneceu em um lugar onde já não pertencia? Quantas vezes manteve um relacionamento que te esgotava apenas porque tinha medo de soltar? Quantas vezes tentou mudar alguém esperando que um dia essa pessoa se tornasse quem você precisa? Você precisa entender esta verdade hoje mesmo. Nada que você tenha que implorar para que fique vale a pena. Nada que você tenha que forçar é realmente seu. Tudo o que te custa paz é caro demais. As pessoas mais fortes aprenderam a soltar rapidamente. Não ficam onde não são valorizadas. Não insistem onde já não há respeito. Não temem perder porque sabem que o que é para elas nunca precisará ser forçado. Se você quer aprender a soltar sem sentir que está perdendo, precisa mudar sua mentalidade sobre o desapego. Jung dizia que o que você nega te submete e o que você aceita te transforma. Soltar não é perder, soltar é aceitar. Aceitar que certas pessoas estavam destinadas apenas a te ensinar algo e não a ficar. Aceitar que algumas oportunidades não eram para você. Aceitar que há ciclos que devem se fechar para que você possa avançar. Por que você acha que a maioria não solta? Por medo. Medo de ficar sozinha, medo de errar, medo de se arrepender depois. Mas aqui está o truque. Quando você enfrenta esse medo, percebe que nunca foi tão grande quanto pensava. Proponho um exercício de liberação. Pense em algo que hoje te custa soltar. Pode ser um relacionamento, um pensamento, uma situação. Agora pergunte a si mesma: o que aconteceria se eu simplesmente deixasse de carregar isso? Imagine como seria a leveza, a paz, a tranquilidade. Essa sensação de liberdade é a prova de que o correto é soltar. Repita esta frase cada vez que te custar deixar ir. Confio que o que é para mim chegará sem esforço, porque essa é a verdade. Nada que realmente seja para você precisará ser retido com desespero. Na próxima vez que sentir a necessidade de insistir onde não te valorizam, faça o contrário. Afaste-se. Observe o que acontece quando você não corre atrás do que quer ir embora. Você descobrirá que, na maioria das vezes, quando solta, o universo te surpreende com algo melhor. Se você ainda duvida se algo ou alguém deve continuar em sua vida, faça isto. Imagine que já não está lá e observe como você se sente com essa ideia. Se sentir paz em vez de ansiedade, você já tem a resposta. Muitas vezes, o problema não é o apego em si, mas a resistência em aceitar o óbvio. Você não pode se agarrar a algo que não está destinado a continuar com você. Quando você domina a arte de soltar, sua energia muda. Você já não vive em um estado de carência, mas de abundância. As pessoas te percebem diferente porque a segurança de alguém que não teme perder é magnética. Você tem mais controle sobre sua vida porque deixa de se agarrar ao que não te faz bem. Soltar é a prova máxima de confiança em si mesma. Quem não pode soltar continua sendo escrava do medo. Mas há algo mais poderoso que soltar, a arte de calar. E isso é o que diferencia os verdadeiramente inalcançáveis. E é disso que vamos falar no próximo ponto. As pessoas que são realmente inalcançáveis dominaram uma arte que poucos entendem: o silêncio. Em um mundo onde todos querem ser vistos, ouvidos e validados, quem sabe calar e manter-se reservada tem uma vantagem incomparável. Não revelar demais, não reagir impulsivamente e não dar explicações desnecessárias te transforma em alguém que os outros não conseguem decifrar. E o que não conseguem decifrar os intriga.
Você já notou como as pessoas mais misteriosas são as que recebem mais atenção sem nem mesmo buscá-la? Jung falava sobre a importância da introspecção e como as pessoas mais poderosas são aquelas que controlam sua própria narrativa. Não precisam anunciar o que pensam, o que sentem ou o que farão. Simplesmente agem, observam e deixam que os resultados falem por elas. No entanto, a maioria não tem controle sobre sua boca, nem sobre sua energia. Falam demais, explicam demais, tentam se justificar, e cada palavra desnecessária que dizem é uma peça de informação que outros podem usar contra elas. Já aconteceu com você de, depois de contar algo, se arrepender e pensar, deveria ter ficado calada? Quando você é uma pessoa muito acessível, previsível e falante, perde atratividade. Seu valor diminui porque os outros sentem que já sabem tudo sobre você. Não há mistério, não há profundidade, não há nada que os faça querer descobrir mais. E isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos pessoais, se você está sempre disponível e conta tudo o que pensa, se torna uma opção segura, mas não interessante. As pessoas te dão como certo. No trabalho, se você revela demais sobre seus planos e estratégias, outros podem se adiantar ou se aproveitar da sua informação. Na vida em geral, se você sempre tenta explicar suas decisões, dar razões para tudo o que faz ou justificar cada passo que dá, os outros sentem que têm o direito de opinar sobre sua vida. Há um fato que você deve gravar em sua mente. Quanto menos você revelar, mais controle tem. O silêncio te protege. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa. Nem todos merecem acesso à sua vida. Quando você começa a falar menos e observar mais, começa a ver o jogo oculto por trás de cada conversa. Quando se cala, se torna mais imprevisível. Ninguém sabe o que você realmente pensa, e isso te dá vantagem. Os outros te respeitam mais, porque quem não se explica o tempo todo projeta confiança. Além disso, você aprende a detectar a energia das pessoas. Ouvir mais e falar menos permite identificar intenções ocultas. Quer usar o mistério a seu favor? Não revele seus planos até que já estejam em andamento. Muitas pessoas fracassam porque anunciam seus movimentos antes de executá-los. Não avise, apenas faça. Não explique suas decisões. Você não tem que se justificar para ninguém. Se tomou uma decisão, mantenha-se firme e deixe que os resultados falem por você. Sua linguagem corporal também importa. O mistério não está apenas no que você diz, mas em como se comporta. Um rosto neutro, um olhar seguro e pausas antes de falar geram mais impacto que 1000 palavras. Aprenda a desfrutar do silêncio. Não preencha cada momento com palavras desnecessárias. As pessoas realmente poderosas se sentem confortáveis no silêncio porque sabem que não precisam provar nada. Faça com que as pessoas se perguntem mais sobre você. Não conte tudo imediatamente. Deixe espaço para a curiosidade. O interesse aumenta quando há algo a descobrir. Seja consciente do poder da pausa. Quando alguém fizer uma pergunta incômoda, não responda imediatamente. Dê-se um momento para pensar, para medir o terreno. Essa pausa faz com que os outros sintam que o que você vai dizer tem peso e valor. E algo crucial: não compartilhe suas fraquezas com qualquer um. As pessoas podem usar a informação contra você. Certifique-se de que aqueles que têm acesso à sua vulnerabilidade são pessoas que realmente merecem. Quero que você pratique isso durante uma semana. Responda com menos palavras. Não explique mais do que o necessário. Seja clara, concisa e direta. Observe mais do que fala. Analise como as pessoas agem quando você não revela toda a sua informação. Use pausas em suas conversas. Antes de responder, respire fundo. Mantenha o controle. Não anuncie seus planos antes que sejam uma realidade. Deixe que as pessoas se surpreendam com suas ações, não com suas palavras. Quando você controla sua informação e não revela tudo imediatamente, as pessoas começam a vê-la diferente. Alguns se sentirão desconfortáveis porque não podem ler suas intenções. Outros
a admirarão porque você projeta uma segurança que poucos têm. E alguns tentarão decifrá-la porque o desconhecido é sempre mais atraente que o previsível. Aqui está a chave. Quando você se torna um mistério, o poder muda a seu favor. Mas há algo mais que faz com que as pessoas realmente inalcançáveis sejam diferentes. Não só sabem quando calar, também sabem quando priorizar-se acima de tudo e de todos. E é disso que vamos falar no próximo ponto. A maioria das pessoas vive colocando os outros em primeiro lugar. Fazem tudo para agradar, para se encaixar, para serem aceitas. E este é o erro que as torna fracas, porque cada vez que você se coloca em último lugar, dá a outra pessoa o controle sobre sua vida. Quantas vezes você deixou suas necessidades de lado para atender as dos outros? Jung falava da importância da individuação, o processo de tornar-se uma pessoa completa e independente. Mas você não pode conseguir isso se continuar se sacrificando por pessoas que não fariam o mesmo por você. As pessoas inalcançáveis entenderam isso. Quando você se prioriza, o poder muda a seu favor. O problema é que nos ensinaram a sentir culpa por pensar em nós mesmas. Desde pequenas, nos dizem que ser egoístas é errado, que devemos dar, que devemos nos sacrificar. Isso te soa familiar? Mas há uma grande diferença entre ser egoísta e ter amor próprio. O egoísmo é exigir sem dar. O amor próprio é dar, mas sem permitir que te esgotem. E aqui está a chave. Quando você começa a priorizar-se, as pessoas a percebem de outra maneira. Você deixa de ser uma opção fácil, deixa de ser alguém que podem usar quando lhes convém. Você se torna alguém com padrões, e as pessoas respeitam quem tem padrões. Há um fato que você deve entender. Quem não se prioriza sempre será uma opção, nunca uma prioridade. Se você constantemente sacrifica seu tempo, sua energia e seu bem-estar pelos outros sem receber o mesmo em troca, a única coisa que está conseguindo é treinar as pessoas para lhe darem menos do que você merece. Pense nisso. Se você está sempre disponível, nunca a valorizarão. Se sempre diz sim, assumirão que você não tem vida própria. Se não se respeita, ninguém mais o fará. As pessoas que são realmente inalcançáveis aprenderam a estabelecer limites, não porque sejam frias ou distantes, mas porque sabem que sua energia é valiosa e não a dão a qualquer um. Como você pode começar a priorizar-se sem culpa? Aprenda a dizer não sem explicações. Você não tem que justificar por que não quer fazer algo. Um simples não, obrigada, é suficiente. Deixe de dar sem reciprocidade. Se perceber que sempre é você quem dá, quem se esforça, quem coloca todo o trabalho, pare. Observe quem realmente está lá para você. Corte o acesso àqueles que não a valorizam. Nem todas as pessoas merecem um lugar em sua vida. Se alguém só aparece quando precisa de algo, elimine-o do seu círculo. Invista tempo em você antes que nos outros. Não coloque ninguém acima da sua paz mental. Se algo te desgasta mais do que contribui, não vale a pena. Livre-se da culpa por priorizar-se. Você não deve seu tempo nem sua energia a ninguém. Se alguém se incomoda porque você se coloca em primeiro lugar, essa pessoa se beneficiava do fato de você se descuidar de si mesma. Se você ainda duvida de como priorizar-se pode mudar sua vida, faça este experimento durante uma semana. Diga não a algo que realmente não quer fazer, sem sentir culpa. Observe como as pessoas reagem quando você deixa de estar sempre disponível. Dê-se um tempo só para você, sem interrupções externas. Reflita sobre quantas vezes ao dia você age por compromisso em vez de desejo real. Verá que algo surpreendente acontece. Quem realmente a valoriza respeitará seu espaço e limites. Quem só a queria por conveniência se afastará. E isso é exatamente o que você quer. Quando você começa a priorizar-se, as pessoas a tratam diferente. As pessoas que a valorizam ficarão e a respeitarão ainda mais. As que só estavam por conveniência desaparecerão. E as que antes a davam como certa, de repente sentirão que estão perdendo você. Mas aqui está a chave.
Quando você se dá o valor que merece, o mundo lhe devolve. E há um nível ainda mais alto que você deve alcançar: a transformação total da sua presença. Não se trata apenas de priorizar, mas de irradiar uma energia que faça com que o mundo a perceba de uma maneira completamente diferente. E é disso que vamos falar no próximo ponto. Quando uma pessoa se torna inalcançável, sua energia muda. Já não é alguém que implora, que persegue ou que se deixa arrastar pelo que outros querem. É alguém que sabe o que vale e que não tem medo de perder o que não lhe convém. As pessoas que chegaram a este nível desenvolveram uma presença que se sente. Não é algo que se diz, é algo que se percebe. Quando você entra em uma sala, as pessoas podem notar a diferença. Você não precisa de validação, não precisa de aprovação e, por isso, de repente, começa a receber mais respeito, admiração e mais oportunidades. Você já conheceu alguém assim? Já notou como, sem esforço aparente, atraem o que querem? Há um fato que você deve saber: as pessoas respeitam quem não teme perder nada. Jung falava do conceito da individuação, o processo de tornar-se uma pessoa completa sem depender do mundo exterior. Quando você alcança este nível, a forma como os outros a percebem muda radicalmente. Pense nisso. Você já conheceu alguém que não precisa de nada de ninguém e, por alguma razão, todo mundo quer estar perto dessa pessoa? Isso é porque a independência é atraente. Quando você é uma pessoa que se sustenta sozinha, as pessoas deixam de considerá-la como certa. Aqueles que antes a ignoravam começam a procurá-la. As oportunidades chegam sem que você tenha que forçá-las. Sua presença se torna mais forte sem necessidade de dizer nada. As pessoas inalcançáveis não têm que provar nada, não buscam impressionar, não buscam atenção. Mas de alguma maneira acabam se destacando. Por quê? Porque a segurança em si mesma é magnética. Veja a diferença. Alguém que busca aprovação fala demais, tenta agradar, quer cair bem. Alguém que é inalcançável simplesmente está presente, com uma energia firme, sem a necessidade de provar nada. E aqui está o ponto-chave. Quando você alcança este nível, as pessoas começam a tratá-la como alguém que vale a pena conhecer. Chegar a este nível é uma coisa, mantê-lo é outra. Aqui estão 3 chaves para garantir que você nunca volte a ser uma pessoa que os outros podem manipular. Nunca coloque ninguém acima da sua paz. Se alguém faz você duvidar do seu valor, essa pessoa não merece um lugar em sua vida. Não se explique, nem se justifique. Quando tomar uma decisão, mantenha-se firme. Você não precisa convencer ninguém de que está fazendo o correto. Cerque-se de pessoas que também têm essa mentalidade. Se você se rodeia de pessoas inseguras que dependem de validação, é questão de tempo antes que a arrastem de volta para esse ciclo. Há outro fato crucial. Quando você é inalcançável, as dinâmicas sociais mudam a seu favor. Ser inalcançável não significa apenas que as pessoas a veem diferente, mas que o jogo muda completamente. As pessoas que antes a ignoravam, agora a procuram. Aqueles que pensavam que podiam manipulá-la agora se sentem desconfortáveis com sua presença. As oportunidades começam a chegar sem que você as busque, porque as pessoas detectam a energia de alguém que sabe o que vale. Se você realmente quer garantir que nunca perderá essa mentalidade, faça o seguinte durante uma semana. Observe quem tenta chamar sua atenção e pergunte a si mesma se realmente merece. Cada vez que sentir a necessidade de se explicar ou justificar, pare e guarde silêncio. Elimine qualquer comportamento que indique desespero por ser aceita. Cada noite, pergunte a si mesma se hoje agiu a partir da segurança ou a partir da necessidade de validação. Quando finalmente alcança este ponto, o mundo responde de maneira diferente. As pessoas a admiram, mas não entendem completamente por quê. As pessoas começam a tratá-la com mais respeito, mesmo sem que você faça nada. Você sente uma liberdade que antes não tinha, porque já não precisa de nada de ninguém. Aqui está a diferença. Quando você é alguém que já não precisa de aprovação, atenção ou validação, automaticamente se torna alguém que as pessoas procuram.
Mas para chegar aqui, você precisa deixar para trás tudo o que alguma vez a fez dependente do mundo exterior. E isso é o que marca a diferença entre aqueles que continuam presos às expectativas alheias e aqueles que realmente se tornam inalcançáveis. Se você chegou até aqui, há algo que já sabe. Tornar-se inalcançável não é um ato de arrogância, mas um ato de poder pessoal. É entender que ninguém tem o direito de controlá-la, manipulá-la ou fazê-la sentir-se menos do que é. É tomar o comando da sua própria vida e estabelecer limites claros que ninguém pode cruzar. As pessoas que alcançam este nível já não jogam sob as regras dos outros. Não buscam aprovação, não pedem permissão para ser quem são. E por isso, o mundo as trata diferente. Porque quando você não persegue, se torna o imã. Quando não implora, se torna o prêmio. Quando não se explica, se torna um mistério. E o mistério sempre atrai. O que acontece quando você adota essa mentalidade? Sua presença muda. Você deixa de ser alguém que pode ser ignorada ou dada como certa. Os relacionamentos que não acrescentavam desaparecem. Só ficarão aqueles que realmente valorizam sua energia. As oportunidades chegam sozinhas, porque a segurança é magnética e as pessoas percebem isso. Você tem paz mental porque já não se desgasta tentando se encaixar ou agradar a todos. Mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. É uma decisão que você deve tomar todos os dias. Cada vez que quiser reagir impulsivamente. Cada vez que sentir a necessidade de se explicar. Cada vez que duvidar do seu valor. Lembre-se, é você quem decide se continua sendo acessível ou se eleva acima de tudo isso. Seu desafio a partir de hoje é este. Comente abaixo a seguinte declaração para reafirmar seu compromisso com esta mudança. Escolho ser inalcançável para tudo o que não me acrescenta. Minha energia é valiosa e eu a protejo. Deixe que o mundo saiba que você já não é a mesma pessoa que costumava precisar de validação ou atenção. Você é alguém que se respeita, que se prioriza e que não tem medo de soltar o que não lhe serve. E quando você fizer isso, quando realmente o viver, verá como o mundo começa a tratá-la da maneira que sempre mereceu ser tratada. Porque ser inalcançável não é afastar-se do mundo, é aproximar-se da sua melhor versão. Se este vídeo a ajudou a ver as coisas de outra maneira, inscreva-se agora mesmo, ative o sino de notificações e compartilhe-o com alguém que precise ouvir esta mensagem. Lembre-se, sua energia é seu tesouro mais valioso. Cuide dela, proteja-a e nunca a entregue a quem não a mereça.